Ora bem, como eu estava a falar anteriormente, no vídeo anterior, que íamos começar agora sim com o assunto. Ora bem, antes de mais queria agradecer a Deus por este momento e por cada irmão e cada vida que está a ver estes vídeos e que tem acompanhado os meus vídeos, é claro. Senhor e Pai, obrigado por cada momento que me tens dado, Pai. Obrigado por estas lutas e por o incómodo que estás a provocar ao inimigo, Pai. Por o que estou também a incomodar, Pai. Oh, Pai, agora te peço que sejas com cada vida, Pai, que está a ver o vídeo. Não seja eu a falar como eu tenho dito, Pai, que cada vez fico mais pequenino ainda, Pai. Aos teus olhos, Pai, que tu sejas grandemente engrandecido, ó Pai, que a tua vontade se faça em mim e que faças cumpras a tua vontade em mim em vez da minha. Oh Pai, e também te peço que o teu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Tu conheces as minhas fraquezas, Pai. Oh Pai, porque sei que tu vês como o meu interior e que não és homem para que não vejas o meu exterior, mas sim és Deus para que vejas o meu interior, Pai. Oh Pai, agora te peço que sejas com cada irmão e que entres com providência, Senhor, como só tu sabes entrar. É tudo o que eu te peço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Ora bem, meus irmãos, como eu tenho falado e como eu vou começar a falar, é sobre a união. Ora bem, eu queria falar de uma batalha que não sei, é conhecida, para quem lê a Bíblia é conhecida, não é? E que mais uma vez nós podemos ver que um exército unido, não só a união faz a força, mas também Deus vê a união que há e opera através da união e dá vitória. A passagem que eu queria ler é pequena e também deixa a pensar. Ora bem, a passagem que eu queria ler era em Números 21, que diz: os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel. E dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente. Eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orama. Ou seja, porque eu li isto? Primeiro, eles podiam pensar, bem, eles foram levados antes eles que nós. Não é? É o que eles podiam pensar. Antes eles que nós. Mas não. Um povo é unido. Ou seja, uma civilização é unida. Como eu estava a dizer. Então o que é que eles fizeram? Um voto. Levaram, pelejaram, foram levados alguns como prisioneiros. O que é que acontece? Eles então... muito bem. Então disseram. E então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Com isto tudo, o Senhor os ouviu. Porquê? Porque pensaram nos outros que foram levados. Não somente os familiares daquelas pessoas que foram levados, mas todo o povo de Israel. Todo Israel se uniu e fez um voto ao Senhor. Se entregares totalmente os cananeus na minha mão, eu os destruirei a todos.
Ou seja, a união fez a força. E Deus viu isso. Porque só podiam se ter ralado com eles, aqueles que foram levados, só os familiares. Mas não, foi o povo todo. O povo. E Deus viu isso. Está bem, então vos entregarei. Foi tudo destruído. E aí eles conheceram. Em Israel não só há união, mas há um Deus que vê a união e a, e a fé, e a fé do seu povo. E Ele é o seu Deus, que gosta de ver o seu povo unido, com força, e que derriba, seja quem for, como em Nabucodonosor, que quando foi soberbo, quando foi orgulhoso e disse: não fui eu por acaso, já antes tinha sido divertido. Em Daniel é o que diz. Por acaso não fui eu que edifiquei toda esta cidade? O que é que lhes aconteceu, irmãos? Ficou com entendimento animal. Pois foi. Ficou com entendimento de animal. Pois foi. Depois o único sinal dele para Deus, que era? Era olhar para o céu. Com reconhecimento que só Deus lhe dava o poder sobre os reinos que Deus lhe tinha dado. E aí vinha-lhe o entendimento de homem. E depois aí pensou. E aí sim viu. Não há Deus como o de Daniel, que criou todas as coisas. Só a ele lhe pertence tudo. A mim não me pertence nada. Pois é. A união faz a força. Faz. Mas não é só por um e por outro. Aqui está. Em Números 21 e outras passagens diz. Não só diz os familiares. Não. O povo de Israel. Uma nação, irmãos. Nós, como povo de Deus, somos uma nação. A nação escolhida por Deus. A nação que Ele escolheu. Aliás, não vamos mais longe. Uma nação não. Uma família que esteja dividida, ou quando Jesus sim disse que divididos, uma casa, neste caso o reino de Satanás não iria prosperar. Se ele expulsava demónios por Belzebu. Neste caso, falando humanamente, quando Jesus disse que se levantaria reino contra reino, nação contra nação, pois se eles fossem divididos, ou pronto, aqueles que perderiam, ou que perderam, será que foi mesmo só por serem fracos? Ou será que havia desunião entre eles? Agora, pondo as coisas nesse campo, será que era por serem fracos? Ou por serem desunidos? Os romanos, no entanto, eram unidos, podiam ser até o povo mais sofisticado naquela altura. No entanto, também terminaram. E quem terminou com eles, não sei muito bem, mas parece que até foi um povo que para eles eram bárbaros. Mas quem acabou com eles foi os visigodos. Os visigodos, pelo que se sabe, eram um povo que para os romanos eram bárbaros. Quantas e quantas batalhas os romanos não perderam ou com outros povos assim que nem eram nada contra eles. E porquê? Se calhar por desunião. Por alguma falha entre generais, rivalidades, invejas, se calhar. Quantos povos eram desunidos? Eu estive a ver um comentário que há tempos. Os vikings, que todos os tinham como assassinos e não sei o quê, piratas. Nem todos. E não eram unidos. Nem todos. Uns eram civilizados e outros
revoltados, não sei, e andavam a saquear as coisas, a saquear aqui este lado, aqui, outros aquele lado. No entanto, não eram unidos. E outras coisas. No Egito, não havia união. Quantos comentários eu vi que não havia união, havia guerras civis. Pumba. Lá tinha que os faraós lá tinham que fugir. Ou então, na crença lá deles, que as múmias era a imortalidade deles. E que quando os ferissem ou os tesouros e não sei o que isso era para acompanhar na vida após a morte, essas coisas. Como não gostavam daquela pessoa, invadiam o túmulo, roubavam o ouro e partiam ou a cara ou isto e aquilo. Porquê? Genial. E muitas vezes hoje em dia é o que acontece. Porque o que se passou antes é o que tem vindo a acontecer geração em geração. Muitas vezes nós dizemos, não, a culpa é disto e daquilo. Não, muitas vezes a culpa tem vindo já de anteriormente. Quantas vezes nós temos visto na Bíblia que Deus tem castigado o povo de Israel passado gerações a gerações? E hoje em dia será que é diferente? Não. Mas se nós não mudarmos, continuarmos sempre na mesma situação, pomba, é igual. Mas se mudarmos, ficarmos unidos, se deixarmos de lado as diferenças, as situações que passaram, e se ficarmos unidos, aí se calhar tenho a certeza que mudará. Porque a desunião não só provoca mal-estar, como também eu palpito e tenho quase a certeza que é um teste que o Senhor nos mete à prova. E quantos não fracassam? Quantos, irmãos? Quantos de nós não nos deixamos ir na esparrela e pumba, já foste. E o diabo deve estar, diz, no mundo espiritual não sei, mas palpito que deve ser, no mundo espiritual deve ser visto, olha, então diz que é teu servo e dá-me ouvidos. Isto é o que a minha mãe sempre me ensinou em pequeno. O diabo deve se virar para Deus e diz, então, vês, é teu servo e dá-me ouvidos. Então é um homem teu, uma mulher tua e dá-me ouvidos. Olha, pumba, aquele já é meu, já foi. Ou já é meu ou já pegou contra ti, viste? Já se levantou contra o irmão, pumba, já foi. Ou então mais para a frente, olha, outra. Aquela vai, por exemplo, já vai para o bar, já gosta de ver aquelas coisas lá na internet, pumba, já foste. Outro. Ou aquele tem um carinho especial por aquela pessoa. E como está escrito na tua palavra, na acepção de pessoas é pecado. Como tu não fazes, aquela está a fazer, pumba, já pecou. Quantas vezes a gente deve fazer isto? Quantas vezes isto não deve acontecer? Também é por culpa nossa. Porque Deus deu-nos o livre-arbítrio. Quantas vezes, irmãos? Outra coisa. Agora, também há aqueles que dizem, não, espera aí um bocadinho. Tu chega-te para lá, capeta. Porque eu sirvo ao Senhor, meu Deus, e chega, vai-te. E aqueles que resistem, o diabo vai-se embora. Quantas vezes o Senhor também não se virar, vês? Vês, aquele é meu. Aquele serviu-me. Aquele é como Jó. Por isso, sai. Aquele é como Abraão. Aí também acredito que há muitos. Ou então, como Jesus também disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está escrito, meus irmãos, e Jesus disse, está escrito, e Jesus disse, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vigiem, meus irmãos. É verdade, vigiem. Que Deus vos abençoe. Quero agradecer por este momento. Senhor e Pai, mais uma vez obrigado por esta palavra e obrigado por estes vídeos, Pai. Que continues a trabalhar na vida dos meus irmãos e do teu povo. E que ouçam a Ti e não a mim. E que seja que seja para a Tua eterna glória, Pai, este serviço. Tudo te peço e agradeço em Teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém.